A chuva caía como lâminas afiadas sobre o telhado da mansão em Sintra, mas nada comparava ao golpe que rasgou o peito de Miguel quando o advogado leu as palavras finais do testamento. A propriedade de Quinta das Sombras passa integralmente para o meu neto, Miguel Santos, com a condição de que ele more nela por pelo menos um ano. Seus olhos se arregalaram, o ar preso na garganta, enquanto o eco da voz do avô, sempre tão severo e distante, parecia rir dele do além. Mas o que veio em seguida o congelou, e ele deve compartilhar a herança com o guardião que eu escolhi, Rafael Oliveira, o filho do meu antigo companheiro de vida. Miguel piscou, o mundo girando em um vórtice de confusão e fúria. Companheiro de vida. Seu avô, o homem que o criara com punhos de ferro e lições de hombridade, que o olhara com desprezo velado quando ele confessara sua orientação aos 18 anos, tivera um amante. E agora, esse tal Rafael, um estranho, um fantasma do passado, era parte da mansão. O advogado estendeu um envelope selado, mas Miguel o recusou, saindo correndo para a noite chuvosa, o coração batendo como um tambor de guerra. Ele herdara não só tijolos e segredos, mas uma bomba relógio de verdades que poderiam destruí-lo ou salvá-lo. A mansão de Quinta das Sombras erguia-se como uma relíquia gótica no coração de Sintra, envolta em névoa e lendas. Construída no século XVIII por um nobre excêntrico, suas paredes de pedra contavam histórias de amores proibidos e traições sussurradas. Miguel chegara ali aos 10 anos, órfão após o acidente dos pais, acolhido pelo avô, Dom Henrique, um viúvo amargo que administrava a propriedade com a rigidez de um general. Esta casa é um fardo, rapaz, dissera ele uma vez, os olhos fixos no horizonte atlântico. Mas é nossa. Não a manches com fraquezas. Miguel crescera entre salões equantes e jardins selvagens, aprendendo a esconder suas lágrimas e seus desejos. Aos 28, era um arquiteto bem-sucedido em Lisboa, mas o chamado da herança o arrastara de volta. No dia seguinte, com o sol lutando para romper as nuvens, Miguel retornou à mansão, determinado a desvendar o enigma. O advogado, um homem idoso chamado Sr. Almeida, esperava na biblioteca, o envelope ainda na mão. Dom Henrique foi meticuloso, Sr. Santos. Ele planejou isso por anos. Miguel sentou-se na poltrona de couro rachado, o cheiro de livros mofados e tabaco impregnando o ar. Almeida abriu o envelope, revelando uma carta amarelada, escrita na caligrafia trêmula do avô. Querido Miguel, se estás lendo isto, eu parti. Perdoa-me pela frieza que te impus. Eu amei uma vez, profundamente, mas o mundo de então não perdoava. Rafael é o filho daquele amor, não meu sangue, mas meu herdeiro no espírito. Ele guarda os segredos desta casa, e tu, o futuro. Vivam juntos aqui, e talvez encontreis o que eu perdi, redenção. As palavras queimavam como ácido. Miguel amassou a carta, o peito apertado. Redenção. Seu avô o forçara a casar com uma prima distante aos 22, um casamento de fachada que durara 6 meses até o divórcio escandaloso. A família o rotulara de pecado ambulante, e Dom Henrique o exilara em Lisboa com uma mesada magra. Agora, isso. Um companheiro de vida e um filho bastardo como co-herdeiro. Onde está esse Rafael? Rosnou Miguel. Almeida hesitou. Ele chega amanhã. Dom Henrique o convocou de Coimbra. A noite caiu pesada, e Miguel vagou pelos corredores, as sombras dançando como fantasmas. Ele se lembrou das noites em que o avô trancava-se no sótão, chorando baixinho, ou era imaginação. Pela primeira vez, via o homem não como tirano, mas como prisioneiro de seus próprios demónios. O telefone tocou, e era sua melhor amiga, Sofia, uma lésbica flamejante que dirigia uma galeria de arte em Lisboa. Miguel, o que é isso de mansão e testamento? Conta tudo. Ele desabafou, a voz embargada. É uma armadilha, Sophie. Meu avô me odiava por ser gay, e agora me obriga a dividir a casa com o filho do amante dele. Sofia riu, mas com ternura. Talvez seja o jeito dele de dizer, eu te amo, neto. Vai lá, enfrenta isso. E se for bonito, me avisa. No dia seguinte, o sino da entrada soou como um alarme. Miguel abriu a porta, e lá estava ele, Rafael Oliveira, 30 anos, alto e esguio, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que pareciam lagos de Sintra. Vestia um casaco de lã simples, uma mala surrada na mão. Olá, Miguel. Eu sou Rafael. Seu. Avô me falou muito de você. A voz era suave, com sotaque do interior, mas carregava uma nota de cautela. Miguel o encarou, procurando traços do avô, nada. Apenas uma cicatriz fina na têmpora, como de uma briga antiga. Entre, disse secamente, gesticulando para o salão. Mas não se iluda, isso é meu por direito de sangue. Rafael sorriu de lado, um gesto que desarmava. Direito de sangue. Dom Henrique me criou como filho desde os 5 anos, quando minha mãe morreu.
Ele me ensinou a amar esta casa, mesmo odiando o que ela representava para ele. Eles se sentaram à mesa da cozinha, o ar tenso como uma corda esticada. Rafael explicou, sua mãe fora empregada na mansão, amante secreta de Dom Henrique por uma década. Quando ela faleceu, o avô o adotara informalmente, escondendo-o em Coimbra para evitar escândalos. Ele me disse que você era o herdeiro legítimo. Eu só cuido das coisas práticas, os jardins, as reparações. Mas o testamento. Ele insistiu que vivêssemos aqui juntos. Por quê? Não sei. Miguel sentiu uma pontada de ciúme irracional. Por quê? Para me torturar, provavelmente. Ele me via como uma vergonha. Rafael inclinou a cabeça, os olhos penetrantes. Ele te amava, Miguel. Mais do que admitia. No final, confessou tudo a mim, o medo de perder você para o mundo, como perdeu o amor da vida dele. As palavras pararam, e pela primeira vez, Miguel viu vulnerabilidade em Rafael, uma solidão espelhada na sua própria. Mas o orgulho o conteve. Não preciso da sua pena. Fique no quarto de hóspedes. Amanhã, consulte um advogado para contestar isso. Os dias se arrastaram em uma dança desconfortável. Miguel trabalhava remotamente na biblioteca, esboçando projetos de restauração, enquanto Rafael consertava telhas e podava rosas. Eles se evitavam, mas a mansão conspirava contra o silêncio, portas rangendo, ecos de risadas antigas. Uma noite, durante uma tempestade, o gerador falhou, mergulhando a casa em escuridão. Miguel, apavorado com trovões desde criança, desceu as escadas tateando. Encontrou Rafael na cozinha, acendendo velas. Sente-se, disse ele, oferecendo chá quente. Dom Henrique odiava tempestades também. Contava histórias para me acalmar. Contra sua vontade, Miguel sentou. Rafael falou de Coimbra, de estudos de história que o levaram a desvendar arquivos da mansão, cartas de amores proibidos do século XIX, pintadas escondidas no sótão. Esta casa é um túmulo de segredos, mas também de libertações. Seus joelhos se roçaram sob a mesa, um toque acidental que enviou faíscas. Miguel recuou, corando. Você é gay também? Perguntou abruptamente. Rafael riu baixinho. Sim. Como seu avô. E como você, pelo que ele me contou. O ar crepitou. Miguel quis negar, mas as palavras saíram, ele sabia. E mesmo assim me odiou. Rafael tocou sua mão, leve como uma pluma. Não ódio. Medo. O mesmo medo que nos paralisa agora. Naquela noite, conversaram até o amanhecer. Rafael revelou fotos antigas, Dom Henrique jovem, rindo com um homem de olhos verdes, o mesmo tom dos dele, meu pai, de coração. Eles se separaram por pressão familiar. Miguel sentiu o muro ruir. Pela primeira vez, via o avô não como monstro, mas como homem quebrado. E Rafael? Ele era o elo, o espelho de possibilidades. Mas o ciúme persistia, porque o avô confiara mais nele. Você era o filho perfeito, murmurou Miguel. Rafael balançou a cabeça. Não. Eu era o segredo. Você era a esperança. A amizade brotou devagar, como era nas paredes da mansão. Eles exploravam os cantos esquecidos, o oratório escondido com crucifixos e rosários, símbolo da culpa católica que sufocara o avô. Uma tarde, em um piquenique nos jardins, Sofia chegou de surpresa, trazendo vinhos e queijos. Meu Deus, Miguel, este lugar é um sonho gótico. E você, Rafael, é o príncipe encantado. Ela piscou, e os homens riram, a tensão aliviando. Sofia, com sua franqueza lésbica, cutucou as feridas, vocês dois se olham como se fossem de um romance de Eça de Queiroz. Mas sem hipocrisia, hein? Rafael corou, e Miguel desviou o olhar, o coração acelerado. Mas o conflito veio como uma onda. Uma carta anônima chegou pelo correio, a mansão pertence à família verdadeira. Saia, sodomita, ou revelaremos seus pecados. Assinada por Sangue Puro. Miguel empalideceu, era da prima Isabel, herdeira secundária, que sempre cobiçara a propriedade. Ela o odiava desde o divórcio, espalhando boatos em Sintra sobre sua vida depravada. Rafael encontrou-o tremendo na varanda. Não fuja, Miguel. Dom Henrique previu isso. Há um cofre no sótão com provas, documentos que legitimam nossa união aqui. Juntos, subiram a escada rangente, o ar poeirento carregado de tensão. No sótão, entre caixas amareladas, encontraram o cofre. A chave era uma relíquia que Rafael carregava no pescoço, presente do avô. Dentro, não só papéis legais reconhecendo Rafael como herdeiro moral, mas um diário,
páginas de Dom Henrique confessando seu amor por João, pai de Rafael, e seu arrependimento por tratar Miguel com dureza. Eu vi em ti o que eu era, um homem que ama além das normas. Perdoa-me, filho. Lágrimas escorreram pelo rosto de Miguel. Rafael o abraçou, o primeiro toque intencional, e o mundo parou. Nós somos a surpresa maior, sussurrou Rafael. A família que ele sonhou. A ameaça de Isabel escalou. Ela processou, alegando fraude no testamento, e a mídia local farejou o escândalo. Herança gay divide mansão histórica em Sintra. Jornais sensacionalistas pintavam Miguel como oportunista, Rafael como impostor. Amigos de infância o traíram, vizinhos cochichavam nas ruas de paralelepípedos. Miguel, isolado, afundou em dúvida, talvez devêssemos vender e acabar com isso. Rafael, ferido mas firme, o confrontou no salão principal, sob o lustre de cristal que tilintava como sinos. Vender? Isso é fugir, como meu pai fez. Dom Henrique nos deu isso para lutarmos, pela casa, por nós. O clímax irrompeu em uma audiência no Tribunal de Lisboa. Isabel, com seu advogado pomposo, exibiu provas de que Rafael era um intruso. Miguel, suando sob as luzes frias, hesitou. Mas quando Rafael testemunhou, voz trêmula mas olhos flamejantes, algo se rompeu. Dom Henrique me salvou da rua. Ele me ensinou honra. E Miguel? Ele é o sangue que continua isso. Não por pena, mas por amor à verdade. As palavras ecoaram, e Miguel se levantou, lendo trechos do diário em voz alta. O juiz, um homem idoso com sotaque alentejano, limpou uma lágrima. A lei protege legados de coração, não só de papel. Vitória veio, mas não sem custo. Isabel, humilhada, espalhou veneno online, forçando Miguel a enfrentar demónios internos. Em uma noite de insônia, ele confrontou Rafael no jardim, sob a lua cheia que banhava os azulejos. Eu tenho medo. De amar você, de ser visto como fraco. Rafael se aproximou, o rosto iluminado por lanternas. Amor não é fraqueza, Miguel. É a força que reconstrói ruínas. Seus lábios se encontraram em um beijo hesitante, doce como figos maduros, selando não só paixão, mas perdão, pelo avô, por si mesmos. Meses se passaram, e Quinta das Sombras renasceu. Miguel restaurou os salões como espaço cultural para a comunidade LGBTQ+ em Portugal, exposições de arte queer, debates sobre identidade. Rafael, com seu conhecimento histórico, guiava tours, compartilhando histórias de amores ocultos. Sofia organizava eventos, sua namorada Clara adicionando toques florais. Mas o maior florescimento era entre eles, conversas ao luar, mãos entrelaçadas em caminhadas pela serra, superando camadas de trauma. Um ano após a herança, em uma festa na mansão, Miguel ergueu uma taça. Ao avô, que nos uniu não em ódio, mas em luz. Rafael sorriu, os olhos brilhando. E a surpresa maior, nós. A chuva havia parado, o sol de Portugal aquecia tudo.